Amados, bom dia. Hoje é sexta-feira, é dia 13 de março do ano da graça de 2026 e vamos terminar a reflexão ao longo do Salmo 51, quando fomos exortados pelo Senhor através da palavra para cuidar de um assunto absolutamente essencial da nossa vida, da nossa caminhada cristã, que é lidar com o nosso pecado. Apesar dele já não ser a nossa natureza, já não ser natural, o pecado, ele ainda está presente e nós precisamos lidar com ele. E aprendemos isso através da experiência de Davi. Vidas que emanam o bom aroma de Cristo, cuidam de uma forma muito séria e responsável o problema do pecado na sua vida. E o Salmo 51, na parte final, tem uma parte muito interessante a partir do versículo 13, enquanto Davi continua a clamar por perdão, por restauração. Davi vem agora, nesta parte do Salmo, refletir, não só refletir, comprometer-se perante o Senhor de que nada ficará como estava. Nada ficará como estava. O processo de restauração do Senhor no coração de Davi, segundo o versículo 13, leva-o a que ele agora assume este compromisso de ser mais comprometido com a missão. Versículo 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. A minha língua exaltará a tua justiça, diz Davi no fim do verso 14. E depois um aspecto também absolutamente essencial, a adoração. Como lembramos no início desta reflexão, ao longo desta semana, uma das áreas de maior prejuízo do nosso pecado é na nossa relação com Deus e por isso, naturalmente, a nossa adoração é altamente prejudicada. E ele, reconhecendo isso, diz no versículo 15: os meus lábios e a minha boca manifestarão os teus louvores. Ou seja, amados, depois do processo de restauração do pecado na nossa vida, nada fica como estava. Deus opera transformações e opera a nossa santificação também através deste processo de restauração, de purificação, de perdão dos nossos pecados. Neste processo em que nós, sendo confrontados com Ele, quebrantados perante essa circunstância, vamos ao Senhor em arrependimento, em clamor, em confissão, e então somos expostos à ação purificadora, perdoadora, restauradora do nosso Deus. Uma obra que, como lembrámos ontem, tem que operar dentro do nosso coração, por isso ele clamava: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E então, depois de tudo isso, o meu compromisso com a missão fica muito mais sério. O meu louvor torna-se mais autêntico, mais verdadeiro, mais consequente. E, de facto, essa é uma perspectiva da intervenção de Deus em relação ao nosso pecado que provavelmente, na maioria dos casos, nós nem consideramos. Bom, pecamos, arrependemos e passamos pelo processo e voltamos ao que estávamos. Não voltamos ao que estávamos. Já não vamos estar como estávamos. Vamos estar noutra circunstância e de facto, este é um milagre do perdão. Deus opera também esta transformação no nosso coração através deste processo. É um processo doloroso, portanto não é desejável, mas a imensa graça, bondade e poder de Deus na nossa vida opera essa transformação, que é absolutamente sublime, amados, sublime. Por isso, amados, terminando esta semana, considerando este aspecto da vida de Davi, mais uma vez lembrar: filhos amados do Pai que têm a presença de Cristo e que são o bom aroma de Cristo, primeiramente para o Pai, depois para os lugares e para aqueles que estão perto de nós, ainda lidam com o pecado, tal como Davi lidou. E precisam de lidar com o pecado de uma
forma muito séria. E não tem só a ver com a dimensão do pecado, porque Davi cometeu um grande pecado. Não, pecado sempre, qualquer pecado sempre tem o mesmo prejuízo na nossa vida. As consequências são diferentes, é verdade, mas pecado sempre vai prejudicar a minha vida, sempre vai prejudicar a vida daqueles que estão perto de mim e, acima de tudo, sempre vai causar um dano no coração do Pai, porque o Pai enviou o seu próprio Filho por causa desse meu pecado. E por isso precisamos de lidar com ele com muita seriedade. A graça, a bênção, é perceber que nesse processo nós somos transformados, somos aperfeiçoados à imagem deste Deus maravilhoso que cuida dos nossos corações desta forma absolutamente sublime. Que o Senhor continue a cuidar e a abençoar as nossas vidas, a sustentar-nos na sua graça, para a honra, glória e louvor do seu nome. Um forte abraço a todos, continuamos a cuidar-nos em oração e, querendo o Senhor, nos encontramos por aí. Até lá, bênçãos do Pai.